Então, esse momento surgiu aí, nessas 5 etapas: consideração, a pesquisa, busca ativa, a compra, a efetivação, né? E o período que ele está aí entre a construção, o pagamento, desembocando no pós-venda, que é o momento seguinte. É a paquera, o namoro, o noivado, o casamento e realização, né, da família, né? O ciclo se repete, né? É isso aí. Maravilha. É muito isso. Fala pessoal, mais um MansaCast, a Convapcast, aqui no Construvale. E para fazer essa gravação junto comigo, a gente está aqui com o Fabiano Moura. Fala, Fabiano. Opa. Da Corileste. Beleza? Muito obrigado aí pelo convite aí, por mais esse Fabiano podcast. disse que nesse fim de semana ele vai vender todas as unidades que estão lá na reserva ainda dos empreendimentos dele. Se Deus quiser, a feira vai movimentar um bom negócio para todos aqui, se Deus quiser. Com certeza a gente colhe alguns frutos, né? Com Sim. toda essa feira maravilhosa que está acontecendo aqui. E a dar gente parabéns, inclusive, aí para os organizadores, para todos aí da Convap, todos os parceiros e expositores que acreditaram na feira, né? Foi muito bom. Com certeza. E a gente tem uma expositora aqui, a Ângela Lopes, da Eligere. Isso, Eligere? Eligere. Falei errado aqui. Bem que ela falou que todo mundo fala Eligere, Eligere Mas e tá tal. certo. E do latim, escolha. Escolha. Bacana. Fazer as melhores escolhas. Maravilha. A Ângela, ela deu uma palestra sobre jornada do cliente. Conta pra gente o que é a jornada do cliente. Já vou pegar, ó, isso aí é a dica já para ela dar a palestra aqui pra gente, hein? Vai ser uma aula particular. Vamos levar essa. Boa. Então, até nessa linha que vocês falaram, é fantástico a gente ver esse movimento que a Construvale está fazendo hoje no primeiro dia. Lindo, né? Antes do final da tarde, a gente já vê quanto movimento está surgindo aí e como que esses empresários todos se uniram e tiveram essa força de fazer, de realizar. E tudo isso que a gente percebe está muito atrelado a esse comportamento do cliente. A forma como a gente olha o mercado hoje precisa estar cada vez mais focado em trazer o cliente para perto. E esse movimento que a Construvale está construindo aqui, né, Sim. é fantástico, porque falta realmente algo nesse sentido na nossa região toda aqui do interior de São Paulo. Mas falando da construção civil específica, que foi a nossa palestra hoje, foi sobre a jornada do cliente na construção civil. A Líder atua há 20 anos com a área de engenharia de processos, planejamento estratégico para diversos segmentos. A parte do agro, logística, serviços, hotelaria. Mas quando a gente chega na construção civil, a gente vê que todos esses segmentos eles se unem nessa construção da jornada, porque a jornada na construção civil significa a escolha maior do ser humano, que é onde ele vai morar e como vai ser a vida dele nessa residência, nesse contexto que ele escolheu. E durante a palestra, a gente trouxe sobre as etapas dessa jornada, né? Desde o momento que ele considera a possibilidade de adquirir um imóvel, o que passa na mente do ser humano. E quando a gente fala assim, ser humano, parece que estamos falando de pessoas de outro contexto, mas somos nós todos. Sim, exatamente. Como fazemos todo escolhas. Todo mundo tem essa jornada, né? Todos aquele nós. momento, você deixou de ser adolescente, começou a virar um adulto, tem uma namorada, casou. E aí, vamos comprar um AP, vamos construir a nossa vida. É o sonho um, né? Primeiro sonho do casal. Exatamente. Quando casa, que casa, né? Exato. E até como nós estávamos falando antes de iniciar a nossa conversa aqui, as mudanças nos comportamentos das pessoas têm sido muito relevante e muito intenso. Então, antes, a pessoa pensava onde eu vou morar e pensava que ia morar para sempre ali. Era a casa dos sonhos, né? Sim. Hoje, a gente percebe que a jornada está muito direcionada também a investimento. Então, além de ser um lugar interessante para se viver, para casar, construir uma nova família, ou mesmo
ter um novo momento na vida, se é morar sozinho, que também tem sido Sim. muito esses movimentos, né? É também um pensamento de que eu não preciso viver ali para sempre. E isso deve me trazer uma garantia que essa escolha que eu estou fazendo hoje vai me dar frutos também em investir. Sim. E aí entra o papel das construtoras, incorporadoras, quem está no meio imobiliário, em trazer informação, educação para essas pessoas, para que elas tomem uma decisão mais acertada. Eu percebo que o movimento ele tem sido bastante intenso nisso e muito assertivo, que é, como a gente vê aqui na feira mesmo, a construção dos parceiros. A jornada do cliente, ela não é só a venda do imóvel, é o recurso que eu apliquei ali, o produto que também vai significar um melhor investimento para ele, principalmente ainda nos acabamentos, mas eu vejo que o cliente que está mais atento, ele está desde a parte estrutural já prestando atenção no que essa empresa está oferecendo. E aí o quanto que ele vai ter depois de investimento em manutenção ou dor de cabeça, né? De algumas ações que eram para ter sido feitas lá no canteiro e não foram realizadas. E aí hoje com a farta quantidade de comunicação que se tem, é fácil da pessoa saber o que é certo e o que é errado, né? Nossa, também o WhatsApp do condomínio, meu Deus, né? Não, e esse chat GPT, então, e agora, até ontem eu estava com o pessoal da nutrição falando que eles estão perdendo já para o chat, porque o pessoal vai lá, pede uma receita, né? Já sai o treino, tudo, né? E isso, ao mesmo tempo que se torna um desafio, é uma oportunidade da gente criar a educação correta para esse cliente. Então, não deixar delegar isso às redes, mas ser realmente protagonista nisso, né? E também o que a gente percebe, assim, a gente que está desenvolvendo o projeto, que a gente trabalha mais nessa parte da incorporação, a gente não pode vender o imóvel mais, a gente tem que vender uma experiência para o cliente, né? Sim. É a experiência que o cliente tem ali, né? Aquilo que ele quer comprar, todo aquele desejo. Então, você não vende mais, casa, não. Né? Hoje você não vende mais as paredes. Área gourmet. Só as paredes, tudo, exatamente. Tudo integrado. O que o apartamento tem, né? Tem uma área gourmet, tem uma sacada bacana, tem toda uma parte. O pessoal fala que hoje você não consome mais no mercado da esquina. Hoje você aperta o elevador e o elevador te leva até o mercadinho do seu condomínio. Verdade. Né? Então tem muita coisa hoje em dia, né, para se pensar num projeto, né? Bastante coisa. E esse tipo de feira que a gente está participando aqui com a Constru Vale, dá muita oportunidade para a gente conhecer essa órbita que participa em volta da construção civil, né? Não é só o construtor. Aí tem, né, você aí que tem a sua tarefa de fazer a jornada do cliente para a gente, tem aquele que vende uma estrutura por trás do que a gente está com a Housea ali, que traz todo um processo de tokenização, de mercadinho. Eu estive na Housea em São Paulo lá. É incrível. Então, uma experiência muito legal. Então, hoje você tem que vender experiência, não mais é para ser um diferencial para o cliente, que é isso que você está trazendo, né? E tem outro ponto que é fantástico, isso que o Fabiano trouxe sobre a experiência, que é a validação da marca. Então, assim, o cliente ele quer uma segurança, que não é segurança física só, mas a segurança de estar fazendo o melhor negócio, de ser o melhor investimento e que o que eu adquiri? Eu adquiri um apartamento, uma casa, eu adquiri uma Conileste. Porque essa validação da marca, ela traz também para a pessoa uma validação dela ter feito uma boa escolha, porque essa marca, ela me referencia, né? E só o tempo, né? Só o tempo frente. Você vai ter o nome e a credibilidade de sempre ter entregue um bom produto ali para poder ter essa credibilidade junto ao cliente, né? E o cliente poder, no futuro, uma construção, no futuro de uma revenda, uma coisa, ele vai saber de onde veio, né, o produto. Isso é importante, verdade. E o futuro a gente constrói hoje, né? Sim, com certeza. Às vezes eu ouço essa frase, parece meio jargão, mas se eu pensar com olhos do futuro, eu preciso ver o que eu estou fazendo hoje nessa jornada, que experiência que eu estou promovendo hoje, para que no futuro essa marca realmente tenha essa chancela, essa validação, a indicação, que ainda é algo muito
prezado, né? Principalmente numa cidade como a nossa, São José, né? Apesar de ser grande, não é tão grande, né? Não é? Sim. É muito interessante como a gente conhece quem conhece o outro, né? Isso ainda... Eu acho que é um grande privilégio viver aqui numa região assim, onde a gente consegue ter a oportunidade de formar uma marca que valida. Porque quem trabalha certo só vai ver o mercado imobiliário como um todo, ele se regionalizou em qualquer lugar do país. As grandes marcas que antes empreendimentos, saíram muito, né, numa época de São Paulo, expandiram pelo Brasil e recolheram o trem de pouso, voltaram para as capitais. E o mercado se regionalizou mais uma vez, né? Então, as empresas da região fazem um trabalho bem feito, elas são reconhecidas no mercado, né? Isso é importante. Eu vejo que esse, assim, não é tendência, é assim mesmo, né? Porque o ser humano, ele precisa dessa, como você falou, dessa órbita, criar a sua órbita. E é um barrismo positivo. Penso sem dúvida. Que não fecha, tanto que você vê o crescimento da região aqui, São José dos Campos em especial, mas a gente vê outras cidades ali do Vale indo também nessa onda de São José e buscando se aperfeiçoar nisso, né? Sendo referência de que os bons precisam estar juntos. A gente precisa unir a força dos bons, porque é a partir daí que a gente constrói algo que solidifica. Senão fica muito blá blá blá, né? Fica muito até pegando o gancho na questão da experiência, como uma experiência só sensitiva, mas não tangível de dizer que isso é real. E essas empresas que ficam nessa onda da fachada não se sustenta, né? Acho que dá um caminho muito... Isso que ela está falando vem de encontro com a Convap, né? Que são empresas regionais e uma fortalece a outra, são um grupo de amigos, sempre com palestras, com essa feira maravilhosa, uma palestrante aqui a essa altura, fortalecendo, e a gente vai criando bons frutos, plantando, fazendo uma boa... Eu costumo dizer que quando você tem produto final... No final das contas é uma polinização, né? Quando a gente tem boas empresas juntas, a tendência é uma copiar a outra. E copiar coisa boa, que é o objetivo, né? Ótimo, o objetivo é copiar coisas boas das outras pessoas, né? Que é o fundamento da Convap, a gente trazer cada vez mais empresas nesse sentido. Uma coisa legal é que as empresas são parceiras. Então, é claro que elas são concorrentes umas com as outras em alguns produtos. Mas não existe aquela rixa. Rivalidade, né? Rivalidade. Todo mundo é parceiro. Hoje nós estamos aqui na feira lançando um produto junto com uma outra construtora que nós somos parceiros, Conileste e Coevo. São duas empresas que se conheceram na Convap. Que legal! São duas empresas que se conheceram na Convap, sentiram ali uma sintonia de fazer uma coisa junto e estamos lançando um produto aqui na feira. Que legal. Assim, até no que ouvimos hoje na abertura da feira do vice-governador, quando ele trouxe sobre aprender com a engenharia civil, eu achei fantástico esse pensamento. Que assim, quando o poder público aprende algo em relação a planejar a longo prazo, como é uma obra, né? 5 anos que você leva para estruturar algo. Quando a gente pensa na jornada do cliente nesse sentido, olha quanta flexibilidade precisa ter, porque 5 anos, muita coisa mudou. Muda muito. E aí você tem que ter compromisso de entregar aquilo que você prometeu há 5 anos, com a qualidade ainda superior, e flexibilizado nas mudanças. Se o poder público realmente aprender nesse caminho, nós estaremos... A engenharia ensina muito, né? O planejamento, né? Uma coisa meio que militar ali, o cronograma, o projeto tem que seguir e tal, tudo certinho. E quanto melhor você tem esse planejamento, melhor a qualidade do seu produto, melhor o seu cronograma de obra, melhor você... mais assertivo no seu orçamento e no produto final, né? Isso que você está falando da jornada dos 5, 6 anos. Eu trabalho com loteamento é um ciclo de 10 anos. 10 anos, então, né? Entre eu prospectar um terreno e fazer a primeira venda, às vezes vai 10 anos. Né? Primeira venda. Então, assim, você imagina fora todas as licenças que precisa ter. Por todo esse processo, demora em torno de 10 anos, né? De 8 a 10 anos um loteamento.
em 10 anos, você já mudou tudo. Você mudou três prefeitos na cidade. Sim. 3 governador passou. Então muda tanta política que a gente tem se não tiver essa visão do poder público, a gente é muito difícil trabalhar. Não vai, né? O negócio fica amarrado. E o cliente muda muito o perfil. A união das forças nisso, né? Se não tiver bem respaldado, aí é que a força da Convap também traz uma sustentabilidade na ação, porque muda muito. Assim, eu atuo também com a área da mineração e nós temos esse desafio aí do tempo de uma licença, né? E até depois que se faz esse processo, o que vem depois? Quando você já fez lá... Agora aprovou, agora vamos começar, né? Vamos começar, e aí? Aí é a grande sacada. O que ela falou assim, o futuro começa hoje, né? Por quê? Porque o que eu estou pensando em fazer hoje, daqui 10 anos, eu tenho que estar tão lá na frente em 10 anos para lançar, que não pode estar desatualizado daqui 10 anos do que eu vou lançar hoje. Né? Então você pensa, eu já tenho que estar olhando assim, alguém está falando alguma coisa aqui, não é para hoje. Isso vai acontecer daqui tempo. Temos que implantar no nosso negócio, porque daqui 10 anos vai ter realidade. E eu só vou daqui 10 anos vender, eu já tenho que nascer no projeto, né? Então é um desafio tanto. Né? Tem que ter pessoas e empresas boas como a Elegere para poder nos orientar nesses momentos, né? É um grande privilégio transitar aqui nesse mundo, sabe? E assim, estar com essa órbita, porque quando a gente pega algo que não está bom, se você deixar melhor, ficou melhor. Agora, aqui já está bom. As empresas que estão aqui são empresas numa sustentabilidade em um nível elevado. Então não dá para ser nada inferior a isso que já está. E essa é também um desafio de todas as empresas que se propõem a trabalhar uma jornada do cliente. Porque, como o Lúcio falou, né, o cliente mais educado, ele já está sabendo. Se ele não sabe, ele sabe onde que ele vai buscar informação. Então, não dá para vir com meias palavras. Né? E assim, se tivesse uns 5 ou 6 tópicos de fases dessa jornada para o cliente, assim, um pouquinho mais explicativa para o cliente entender eu vou falar assim, mais ou menos. Até para a gente poder sair com uma ferramenta mais sólida aqui. Ó a dica, hein? O pessoal fica esperto, olha a dica aí, hein? Essa valeu. Essa cai a ficha, Fazer acontecer que são elas, né? Mas assim, a primeira etapa que o cliente tem é a consideração. Vamos dizer que, como o Lúcio falou, ele está pensando em casar e passou na mente que vamos ter que morar em algum lugar que não seja a casa dos pais. Não é mais no fundo da casa da mãe, né? Ele está considerando algo, então ele vai buscar opinião de quem está perto, aí a orientação, a indicação é muito importante. E ele começa a vai para a segunda etapa, que é a pesquisa. Só que nessa consideração, ele já ouviu falar de algumas estruturas ou do que está acontecendo. Quando ele vai para a pesquisa, ele mergulha aí no mundo do digital. E aí a gente nem consegue falar com ele por telefone, muito menos presencial. Ele só quer o WhatsApp, ele né? Só tá ali, né? Só curioso, tá ali, né? Você imagina quem seja, mas está ali, né? Ele está pesquisando possibilidades, se isso cabe ou não, se ele tem esse recurso, que às vezes é o que há muitos erros nesse sentido. Da pessoa não perceber que não cabe ou que poderia até fazer um investimento melhor, né? Essa etapa da pesquisa, para a empresa, essa é a jornada que o cliente está fazendo. A empresa tem que estar atenta a esse momento. Como que está a minha presença no digital, que formas que eu tenho de mostrar e chegar até onde ele está também, né? Pesquisando quais os sites. E aí tem uma inteligência. Saber entender esse momento, né? E não ser muito invasivo nesse momento com o cliente, né? Quando você for invasivo, você ele já vai sair de você, exatamente. Então isso é muito assusta, né? Essa percepção nossa aí do comercial é que se o cliente está ali nessa pesquisa, você tem que saber alimentar ele com aquilo que ele quer e não com aquilo que você deseja. E segundo algumas pesquisas, eu ainda questiono isso porque eu observo que tem alguns movimentos que estão sendo mais rápidos. Mas algumas pesquisas dizem que a pessoa leva 26 meses para uma decisão. Então, esses mais ou menos 16 meses, ele ainda começa na consideração e pesquisa. Ele ainda está pontuando algo.
E aí, quando ele vai para uma decisão, ele já vai para a busca ativa. Aí ele começa a visitar estandes, começa aí sim tá na hora de falar com ele, né? Um momento como esse da Constru Vale é fantástico, porque está trazendo pessoas muito nessa etapa da busca ativa. Ele já está pesquisando, mas ele já está caminhando para isso. Ele já saiu lá do sofá, do escritório, da casa dele, para ir até onde essas empresas estão. Aquilo que ele deseja, né? Exato. Nessa etapa da busca ativa entra muito o que o Lúcio falou e o Fabiano também, da experiência do cliente. Porque cada momento que ele tiver contato com a empresa vai ser determinante para comprovar a promessa. Até o momento a gente prometeu. Se sentir confortável, sentir confiança naquele negócio. E isso é desde assim, uma pessoa muito bem preparada para apresentar, alguém que saiba a história da empresa, que traga storytelling, que fale sobre essa causa emocional. O afeto, ele está muito ligado a essa aproximação, como você falou do repele. Para evitar o repele é afeto. Então tem que trazer junto, sem no limite, claro, né? Mas trazer personalidades diferentes. Também não tem um perfil só, você tem que falar desde das soluções para pets, crianças, pessoas jovens há mais tempo, né? Todos estão na jornada e todos podem ser parte da decisão. Quando tem um comprador, uma compra, tem quem compra, que é quem vai efetivar a compra, tem o pagante, que é quem vai desembolsar, e tem o usuário. E esses 3 pontos podem não ser a mesma pessoa. Às vezes quem decidiu pela compra foi uma pessoa da família, mas quem vai morar é o filho e quem decide ou não é outra pessoa, né? Sim. Então, tem tudo. E hoje em dia, os filhos, muitas vezes, a gente percebe que os filhos têm esse poder de decisão. Ao contrário, os filhos, né? Antigamente, os pais, você vai morar aqui. Sim. Hoje, os filhos, eu quero morar aqui, né? Sim. Então, você tem que também saber conquistar. Que aí entra o pet, entra o salão de jogos, entra o não sei o quê, o salão de videogame, tem tanta coisa, né? Que você também conquista. Né? Academia, importante ali. A proximidade, o nosso decorado que a gente está fazendo agora, ele vai ter uma sala imersiva de videogame. Então, enquanto o pai está lá conversando sobre quanto vai pagar, o filho está lá jogando o jogo dele. Então ele vai ter aquela experiência lá dentro da sala, do quarto, futuro quarto dele, jogando videogame enquanto o pai está falando de quanto vai pagar. Né? Que já tem o podcast, né? Tem as salas de escritório, sim. Então todo esse momento que ele está na busca ativa, nós temos uma infinidade de possibilidades de engajar com a experiência do cliente. Aí quando ele visita o stand, tem que estar tudo muito detalhado ali, desde o momento que, para ele estacionar, vai estacionar onde, se estiver chovendo, tem guarda-chuva, e quando ele entra no stand, qual é o aroma que ele sente, que música que está tocando, se tem café, que tipo de café que é, né? As experiências são as mais diversas possíveis ali. Claro que tudo precisa também estar atrelado ao orçamento, e é nisso que às vezes as empresas também se perdem. Porque conciliar oferecer o melhor para o cliente dentro do orçamento é o maior desafio. Sim. Aí fez todo esse contexto, chegou na compra, efetivou, né, que daí já é a 5ª etapa, efetivou, e ele vai aguardar esse prazo aí da construção e vai ter os momentos de pagamento. Como que essa empresa vai estar presente na vida desse cliente durante todos esses anos aí, né, desse prazo de construir até a entrega das chaves. E quando chega a entrega das chaves, nós temos imensas oportunidades da recomendação, da indicação, que é bem a experiência seguinte do pós-venda, além de fechar um novo ciclo de venda, que é o valor vitalício do cliente, né? Quantas vezes esse cliente vai comprar de nós e que experiência ele vai ter nesse momento. E às vezes não é ele exatamente, mas é o filho, até o neto, né? Então, cunhado, vai recomendar. E as pessoas da órbita dele ali, né?
E ele também se tornando esse influenciador, que não é digital, sim, né, mas um influenciador, ele vai ter total, né, uma indicação de quem viveu isso, sim, vai ser fantástico. Então, esse momento surgiu aí, nessas 5 etapas: consideração, a pesquisa, busca ativa, a compra, a efetivação, né? E o período que ele está aí entre a construção, o pagamento, desembocando no pós-venda, que é o momento seguinte. É a paquera, o namoro, o noivado, o casamento e realização, né, da família, né? O ciclo se repete, né? É isso aí. Maravilha. É muito isso. Pô, tivemos uma aula aqui, Fabiana. Poxa, nem me fale, né? Lá o pessoal teve pro montão, que foi particular, só para nós e pro público aí, ó. Quem assistir esse podcast, né, vai gostar. Gratidão, Ângela. Obrigado pela participação aqui no podcast. E quem quiser contratar os serviços da Eligere. Eligere, exato. Nós temos o nosso site, eligere.com.br, tem as redes sociais, @Eligere, tem o nosso WhatsApp direto, 12982856322. E assim, totalmente sem compromisso, sempre é uma conversa, é um alinhamento. Quais tipos de empresas vocês atendem? Só para o pessoal entender o mercado aí que você atua. Nós trabalhamos com os diversos segmentos, os mais diversos, porque nós atuamos com a área de engenharia de processo. Hoje nós estamos muito focados na parte da mineração, o agro, a área de serviços e restaurantes e a parte de construção civil. Que são todas voltadas à experiência do cliente, normatização, procedimentos, a construção estratégica também de novos planos de negócios ou desenvolvimento de novos produtos. Aí nós temos uma rede de consultores especialistas para algumas das áreas e nesses momentos da estratégia e também da engenharia de processos é comigo que é feito, a jornada do cliente também. Maravilha, gratidão pela participação. E se está no ManzaCast e for recomendado pela Convap, a empresa é boa. Isso, a Convapcast e ManzaCast. Fabiana aqui. Gratidão, Fabiana, também pela participação. Obrigado pela participação. Obrigada. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Um abraço.